Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos, você de perto, você de longe, você que está conosco neste momento, adorando o nome deste Deus grandioso, desse Deus extraordinário. Jesus está voltando, glória a Deus. Como está escrito na Bíblia Sagrada, nós podemos e devemos orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de renovo para a sua vida. Você é importante, Deus te ama e quer salvar a tua alma. Glória a Deus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus, meus irmãos. É uma rápida palavra nesta noite. Esses versículos encontram-se em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quero ler ainda o de número 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, veio ao nosso coração falar neste culto, usar esta temática sobre a volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo momentos propícios para falar sobre este tema. Jesus Cristo está voltando. Talvez para muitas pessoas isso não seja importante, se referindo a muitas pessoas na igreja. Talvez muitas pessoas não estejam dando atenção ao que está acontecendo. Talvez muitas pessoas estão tão preocupadas com as coisas aqui da terra, com as coisas pessoais, melhor dizendo, que estão despreocupadas, não estão ansiando pela volta de Jesus Cristo. Mas é uma verdade singular: Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Nós observamos, queridos irmãos, nos sinais que estão acontecendo mundo afora, sinais da natureza, sinais que você observa, você consegue vê-los, você consegue contemplá-los através da TV, através da internet. São coisas que estão acontecendo como nunca aconteceu em dias passados. São coisas que estão acontecendo com mais frequência. Ora, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, a Bíblia está falando de um acontecimento chamado princípio de dores. Você vai observar nesse capítulo 24, em seus versículos, que Jesus está falando de acontecimentos da natureza. Ele fala de pestes, de terremotos, de fomes. Tudo isso já vem acontecendo desde a época de Jesus. Porém, de tempos para cá, isto vem acontecendo com mais frequência. É isso que a Bíblia está se referindo sobre o princípio de dores. As dores estão aumentando, as dores estão se intensificando, assim como a mulher está grávida, próxima a dar à luz. As dores vão se intensificando, o espaço de uma contração de dor de uma para outra vai diminuindo e as dores vão aumentando. Assim a natureza está falando. As dores de parto da natureza estão se intensificando, estão aumentando os acontecimentos, estão acontecendo com mais frequências e com mais intensidade. Ora, meus irmãos, e a pergunta é, diante de tudo isso, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer
para ser arrebatado, já que estão falando que Jesus está voltando, que Ele está às portas. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em uma igreja, eu preciso fazer parte de uma igreja. Que igreja será arrebatada? Que igreja será levada para os céus? É a Assembleia de Deus? É outra igreja denominacional? Qual é a igreja que eu preciso entrar para adquirir a salvação? Olha, eu preciso te dizer nesta noite que não é a Assembleia de Deus que será arrebatada, não será a Assembleia de Deus, não será a igreja do Evangelho Quadrangular, não será a igreja batista, não será nenhuma outra igreja, seja pentecostal, tradicional ou neopentecostal. A igreja do arrebatamento é o corpo de Cristo, os santos de toda a terra, os santos que têm comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. A igreja que será arrebatada é uma igreja que aqui na terra ela está andando com Deus, uma igreja que está andando com Deus em comunhão, em oração, em comunhão na palavra, na oração, em intimidade com Deus. Ora, queridos irmãos, vamos fazer uma conjectura. Observe que lá em Gênesis, capítulo de número 5, a partir do versículo 22 até o 24, existe um homem onde a Bíblia o chama de Enoque. Enoque, diz a Bíblia, que ele andou com Deus. Enoque viveu 365 anos de idade. E aí Deus o transladara, Deus o tomara para si. Observe que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Significa dizer que Deus tinha comunhão com Enoque e Enoque tinha comunhão com Deus. Eu conjecturo agora dizendo que Deus gostou tanto da companhia de Enoque que resolveu tomá-lo para si. Deus o transladara. A igreja do arrebatamento é uma igreja que está em companhia com Deus, que tem comunhão com Deus. Se Deus está com você, se você está andando com Deus aqui na terra, dando testemunho, tendo comunhão com Ele, não tenha dúvida que quando a trombeta de Deus tocar, você ouvirá e será arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. A igreja do arrebatamento é uma igreja que anda com Deus aqui na terra. Aleluia. A igreja do arrebatamento, meus irmãos, é uma igreja voltada ao trabalho do Senhor. Ela trabalha com amor, ela trabalha com dedicação para o Senhor. Enquanto a trombeta de Deus não tocar, a igreja do arrebatamento, ela permanece viva, ela permanece ativa, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o ide de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, a igreja do arrebatamento, ela está viva, ela tem vigor na presença de Deus. A igreja do arrebatamento, ela está com a mão no arado, fazendo a obra do Senhor, independente do momento, da situação, da circunstância, independente se a porta do templo ou dos templos estão fechadas, mas a igreja do arrebatamento, ela está nas ruas, ela está com a caixa de som, ela está com a Bíblia na mão, ela está com literaturas na mão, ela está anunciando que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão se valendo desta pandemia, em que muitos templos estão fechados para ficarem de braços cruzados. Mas a igreja do arrebatamento é uma igreja que não fica de braços cruzados, é uma igreja viva, de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em terceiro lugar, a igreja que será arrebatada é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Em Cantares capítulo 4, versículo de número 7, Salomão escreve: amada minha, amiga minha, em ti não há mancha, em ti não há dolo. Ora, nos originais diz os teólogos que este texto se refere a uma mancha causada por uma nódoa de bananeira. Ei, para as pessoas que sabem
sabe do que eu estou falando. Nódoa de bananeira, quando pega em uma roupa, para tirar é muito difícil. Eu não sei se existe algum produto químico que já retire ou que faça a remoção desta mancha de uma roupa. Nódoa de bananeira. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela tem as suas vestiduras lavadas, pois o sangue de Jesus Cristo, quando toca na alma deste cristão, vai lavando, vai tirando toda a mancha do pecado, vai tirando toda nódoa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, existe um produto chamado sangue de Jesus Cristo, que tira toda a mancha da tua alma, que limpa todo o pecado da tua alma, do teu coração. Pois a igreja do arrebatamento é uma igreja pura, santa, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. A igreja do arrebatamento, em quarto lugar, a igreja que será arrebatada é uma igreja que marca a sua geração. Eu não estou falando da placa, do templo, da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação. Eu estou falando do corpo de Cristo, que marca a sua geração. Aleluia. Aonde chega uma igreja, aonde chega um crente, este crente é a igreja. E onde esse crente está, ele marca o lugar que está, ele marca o seu momento, a sua geração. Se é na escola, ele marca o lugar. Se é na faculdade, ele marca o lugar. Se é no trabalho, ele marca o lugar. Que marca é esta, pastor? É a marca da igreja, do Filho de Deus, de um sacerdote de Deus, de um profeta de Deus, de um servo de Deus. Aleluia. A igreja que será arrebatada, ela marca a sua geração. Observe que a situação era contrária nos tempos do profeta Elias. 1 Reis capítulo 17 e capítulo 18. Havia, meus irmãos, um momento muito parecido com esse que nós estamos vivendo. Era uma corrupção moral, espiritual, econômica, uma corrupção total, idolatria. Coisas terríveis estavam acontecendo na época do profeta Elias. Mas de repente a Bíblia diz que Deus levantou um dos moradores de Tisbe, de um pequeno vilarejo. Meus irmãos, Elias é levantado por Deus e deixou de ser um dos para ser um profeta de Deus, e marcou a sua geração, enfrentando o sistema, enfrentando todo o sistema de Israel. Ele se levanta em nome de Deus e fala a palavra de Deus. Elias marcou a sua geração. A igreja do arrebatamento, ela marca a sua geração, ela marca este momento. Ela não fica olhando o tempo passar, a carruagem passar. Ela se levanta e proclama que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo está vivo. Ele morreu no Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja que será arrebatada em quinto lugar é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos para o Antigo Testamento. Nós observamos que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era diferente como nos dias atuais. Deus escolhia um homem ou uma mulher, o enchia do seu espírito. Esta pessoa fazia a diferença na sua época, na sua geração. Nós encontramos que o maior número de pessoas que foram cheias do Espírito de Deus e profetizaram foi quando Deus tirou do Espírito, da porção do seu Espírito que estava sobre Moisés, e encheu 70 homens do seu Espírito, e eles profetizaram. Mas somente naquele momento. Nós encontramos em Provérbios capítulo 1 versículo 23:
Salomão profetizando, mas não para a sua época, não para a sua geração, que o Espírito seria derramado copiosamente ou abundantemente. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, nós encontramos o profeta Isaías profetizando cerca de 700 anos antes de Cristo. Também não para a sua época, pois nem Salomão e nem Isaías usufruíram das suas próprias profecias. Isaías profetizou que o Espírito seria derramado lá do alto, e o deserto seria transformado em um bosque, o bosque seria reputado por um campo fértil. Agora, anos se passam e o profeta Joel fala que há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel não contemplou o cumprimento desta profecia, não foi para a sua época, não foi para a sua geração. Aleluia! Mas isto começou a acontecer cerca de 30 e poucos anos da era cristã, após Jesus ser assunto aos céus. Antes disso, ele fala sobre a promessa. Ele diz para os seus discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. Já foi lido aqui nesta noite, capítulo 1, versículo 8 de Atos, que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos, sobre a igreja, e eles seriam cheios, seriam consequentemente testemunhas de Cristo. Aleluia! Capítulo 2 de Atos começa assim então a culminar todas as profecias a respeito do derramamento do Espírito Santo, a partir de Salomão, capítulo 1 e 23 de Provérbios. E ouve-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam assentados foram cheios do Espírito Santo, e viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo, pousaram sobre suas cabeças, e a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus, aleluia, porque agora eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e anunciavam o Evangelho com ousadia. A igreja do arrebatamento é uma igreja que vive cheia do Espírito Santo de Deus, e anuncia o Evangelho com ousadia. Muitos de nós estamos orando e almejando por um avivamento. Eu quero te dizer nesta noite que o avivamento já está acontecendo, ele está dentro de nós, aleluia. A ordem agora está em Efésios capítulo 5, versículo 18: enchei-vos do Espírito. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito de Deus. E eu falo para muitas pessoas aqui que me assistem nesta hora, que já pararam da caminhada, pararam no meio do caminho. Pessoas que estão agora frustradas por motivos espúrios. Você começou a parar, a se entristecer e parar. Foi parando, de repente você estagnou na fé. Eu falo para muitas pessoas aqui neste momento que precisam fazer um concerto com Deus, precisam reconciliar com Deus. Eu falo para muitas pessoas que enterraram seus talentos, que poderiam estar agora louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor neste culto, mas você está até assistindo, mas não está participando. Você está assistindo, mas está sem forças para glorificar, para adorar o nome do Senhor. Eu falo para pessoas que Deus quer renovar nesta noite. Deus
Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a tua comunhão nesta noite. Eu falo para pessoas que estão em um estado depressivo. Eu falo para pessoas que estão num estado de síndrome do pânico. Eu falo para pessoas, ou para algumas pessoas aqui nesta noite, que estão achando que o melhor caminho, a melhor solução para a sua vida é tirar a sua própria vida. Pois eu te digo nesta noite, como homem de Deus, como profeta de Deus, que a solução está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Em primeiro lugar, Ele é o Filho do homem que tem poder para perdoar os teus pecados. Comece a se arrepender dos seus pecados, pois os pecados fazem separação do homem e Deus. Aleluia. Comece a se arrepender, que Deus quer te restaurar nesta noite. Deus quer restituir tudo que você perdeu. Comece nesta noite a abrir esta gaveta espiritual, onde você guardou os dons espirituais que Deus graciosamente te entregou, que Deus de tão boa vontade te entregou. Levita, profeta de Deus, profetiza de Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Aleluia. Aqui no texto que eu li das 10 virgens, nós encontramos 5 delas que estavam levando a vida, talvez como alguns dos que estão me assistindo nesta noite, despreocupadas no sentido pejorativo da palavra, levando a vida de qualquer maneira, sem se preocupar em estar na presença de Deus, renovando-se diariamente. Aleluia. Mas eu encontro também 5 virgens que estavam preparadas na presença de Deus, levavam uma vida de comunhão com Deus, tinham azeite, tinha a presença de Deus, tinha a unção do Espírito de Deus em suas vidas, tinha a presença de Deus nas suas vidas, tinha um azeite na lamparina, tinha um azeite na vasilha de reserva. Ei, crente, te enche do Espírito Santo, prepara-te, você precisa ter reserva, pois pode ser que você enfrente uma situação tão difícil, que o diabo venha tentar te cercar de tal forma, fazer você começar a se enfraquecer. Isso pode levar tempo, mas você tem azeite na vasilha de reserva, e você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Concluindo esta palavra, outro fator interessante segue o texto da parábola das 10 virgens, é que para essas 5 virgens que levavam a vida de forma despreocupada, não ligavam para a sua comunhão com Deus, a sua intimidade, chegou um momento que para elas foi tarde demais. Você que me assiste nesta noite, escapa pela tua vida. Hoje nós temos as portas da graça abertas. Hoje, Romanos capítulo 10, versículo 9 está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no coração creres que o Senhor ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Hoje as portas da graça estão assim. É simples assim. É só você crer e confessar, terá seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida. Como já foi dito aqui nesta noite, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará.
Aleluia. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer perdoar os teus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida eterna. Glória a Deus. As portas da graça irão fechar. Aproveite a oportunidade enquanto ela existe. É mais importante você ter os seus pecados perdoados por Jesus do que você ter uma porta aberta, uma porta de emprego, ou você receber uma cura. Pois não adianta você ser curado e não estar salvo em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando, te fazendo prosperar em tudo, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam...